Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Acompanhe conosco a continuação do estudo do Evangelho de João, versículo por versículo e capítulo por capítulo. Pegue a sua Bíblia e abra no segundo capítulo de João. Os 11 primeiros versículos desse capítulo referem-se a um milagre muito importante de Jesus. Na verdade, o seu primeiro milagre, a transformação de água em vinho em um casamento lá em Caná. A segunda parte desse capítulo começa no versículo 12 e vai até o final, no versículo 25. Este será o texto de estudo do programa de hoje. Acompanhe na sua Bíblia a leitura desse texto, que diz assim: Depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas ele disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isto? Jesus lhes respondeu então: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Esta é a segunda parte do capítulo 2 do Evangelho de João. Esse texto tão conhecido fala de um episódio impressionante, a purificação do templo. Ainda hoje, se visitarmos Jerusalém e o local do templo, veremos que esse episódio aconteceu numa área externa do templo, muito ampla, que estava sendo usada para a troca de moedas e venda de animais, que depois seriam usados pelos peregrinos para sacrifício. Agora, imagine Jesus correndo toda esta área com um chicote nas mãos, perseguindo aqueles que estavam negociando no templo. É um retrato e tanto de Jesus, você não acha? Imagine esse retrato de Jesus na Galeria de Arte Espiritual. Você está lembrado dela? Este, sem dúvida, seria um dos quadros mais impressionantes. Jesus cheio de energia e dinamismo, não por causa do que tinha nas mãos, porque não passava de um chicote de cordas, mas por causa do fogo que as pessoas viam em seus olhos. Jesus estava cheio de indignação, retirando toda aquela gente do pátio do templo. Este seria um ótimo retrato do mesmo Jesus, moderado e controlado, de outros retratos. Você que tem acompanhado o estudo dos evangelhos deve ter percebido que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas registram este evento como se ele tivesse acontecido no final do ministério de Jesus. Mas João registra logo no começo do ministério. Os teólogos já fizeram de tudo para explicar esta contradição. Alguns dizem que deve ter havido 2 purificações do templo, outros têm outras explicações. Eu tenho a minha preferida. Você se lembra que eu disse que João escreveu esse evangelho com um propósito bem específico? Nos 2 últimos versos do capítulo 20, João escreveu: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esta é a declaração do propósito de João.
ao escrever este evangelho. Lucas também explicou qual foi o seu propósito ao escrever o seu evangelho. Logo na introdução, Lucas, um historiador preciso, fez a seguinte afirmação, conforme a tradução da Bíblia Revista e Atualizada. Diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Lucas foi um historiador meticuloso e preocupado em relatar os fatos em ordem cronológica. Muito bem, esse não foi o propósito de João. Eu não estou querendo dizer que João não se importasse com uma ordem cronológica dos fatos, mas essa não era a sua principal preocupação. Como já dissemos na introdução desse estudo, o propósito do quarto evangelho, o Evangelho de João, é único. E esta é uma das razões porque 90% do seu conteúdo não é encontrado nos outros 3 evangelhos. O propósito de João ao escrever este evangelho pode ser visto do começo ao fim dele. E o seu objetivo era mostrar que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e que a salvação só pode ser encontrada nele e através dele. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a argumentação básica do Evangelho de João. O apóstolo João, desde o princípio, quis convencer que Jesus é o Cristo. Lembre-se que Cristo em grego significa a mesma coisa que Messias em hebraico. Mesmo que a purificação do templo não tenha acontecido no início do ministério de Jesus, ainda assim foi um sinal importante. Foi neste contexto que Jesus declarou um dos sinais mais importantes de quem ele era. Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus estava se referindo à sua ressurreição, que é o sinal mais importante listado por João. O primeiro sinal de Jesus que João apresentou foi o milagre da transformação da água em vinho, representando, assim, um resumo do que João fala no seu prólogo, ou seja, os que responderam devidamente a Jesus nasceram de novo. Esse sinal foi o primeiro que João listou porque é muito importante. Ele prova que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho único de Deus. Além desse sinal, que tem uma implicação teológica muito importante, pense em Jesus do ponto de vista humano, como um homem sem muitas credenciais, promovendo uma limpeza no templo cheio de coragem, segurando apenas um pequeno chicote de cordas e com os olhos cheios de indignação. Jesus não tinha frequentado a escola de rabinos. Ele era um simples filho de carpinteiro da cidade de Nazaré. Naquele tempo, Nazaré era na verdade uma cidade sem nenhuma importância. Tente visualizar Jesus no pátio do templo, avançando em direção às mesas dos cambistas, tirando todos aqueles animais e dizendo todas aquelas coisas. Não é de se espantar que os líderes religiosos judeus, as autoridades do templo, logo chegassem perguntando: quem você pensa que é, hein? É o que lemos em outro evangelho. Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Os líderes religiosos desafiaram Jesus. Afinal, quais eram as credenciais dele? Para entender por que Jesus ficou tão indignado, acho que podemos dizer: muito bravo, precisamos entender um pouco mais sobre o templo. O templo de Salomão foi construído seguindo os mesmos padrões da tenda de adoração. O pátio do templo era chamado de pátio dos gentios porque, se uma pessoa não judia fosse ao templo, ela ficaria naquela área. Aquela era uma área reservada para os gentios. Por isso, ao relatar esse episódio, Marcos disse que Jesus repreendeu os líderes religiosos por transformarem a casa do seu pai em um covil de ladrões e salteadores. Marcos acrescenta as seguintes palavras de Jesus: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram delas um covil de ladrões. Aquela era uma casa de oração, não apenas para os judeus, mas para todos os povos. Jesus ficou indignado ao ver que, se um gentio quisesse adorar a Deus, o pátio destinado a ele tinha sido transformado em um mercado. Todo judeu que comparecesse a uma das festividades judaicas, como por exemplo a Páscoa,
tinha de levar um animal para sacrifício. É importante que entendamos isto. Às vezes, durante as festas de Páscoa, havia cerca de 250 mil judeus em Jerusalém. Aqueles eram dias de dispersão e havia judeus espalhados em todo o mundo. Alguns lugares do mundo tinham mais judeus do que Jerusalém. Por exemplo, Alexandria, no Egito. Os judeus estavam espalhados por todo o mundo e vinham para Jerusalém para a celebração da Páscoa uma vez por ano e quando vinham, tinham de oferecer um sacrifício. Não era aconselhável, talvez nem possível, trazer um animal para sacrifício por toda aquela jornada. Por isso eles tinham de comprar animais quando chegavam em Jerusalém. Dá para imaginar como comerciantes oportunistas se aproveitavam daquela situação. A indignação de Jesus não era contra os comerciantes que estavam explorando o mercado, mas sim contra o sumo sacerdote e os líderes religiosos que estavam tirando vantagens dos peregrinos que vinham ao templo. Havia mercados em toda Jerusalém, onde as pessoas podiam comprar animais. Além daquele pátio do templo ser destinado aos gentios, Jesus também pode ter se indignado contra a exploração com a venda de pombas. Eles não exploravam apenas os peregrinos sinceros e devotos, mas principalmente os peregrinos pobres. Moisés determinou para os mais pobres que a pomba seria um sacrifício aceitável. Portanto, os pobres estavam sendo explorados dentro do próprio templo e pelas autoridades do templo. Jesus purificou o templo e confrontou a liderança religiosa do templo responsável por aquela exploração. As autoridades religiosas não reconheciam nenhuma moeda que tivesse uma imagem cunhada nela, como por exemplo a de César. Na verdade, eles não reconheciam nenhuma outra moeda e inventaram uma moeda para ser usada no templo. Dessa forma, quando os peregrinos chegavam em Jerusalém, vindos de toda parte do mundo, tinham de trocar o seu dinheiro e os cambistas estabeleciam um preço baixo para o dinheiro estrangeiro. Além disso, ainda lucravam com a venda de animais por preço 75% acima do que era cobrado no mercado. Por isso, somando o lucro que eles obtinham com a troca de dinheiro e o lucro com a venda de animais, o mercado do templo havia se tornado um ótimo negócio para os líderes religiosos. Mas, como já disse, um negócio corrupto. Qualquer pessoa íntegra ficaria furiosa com aquela situação. Ainda mais se essa exploração dos peregrinos fosse feita pelos próprios líderes do templo que deveriam cuidar da casa de Deus. Podemos imaginar a cena e justificar a indignação de Jesus correndo por aquele pátio enorme, agitando seu chicote e retirando os mercadores de dinheiro e de animais. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas você tem um encontro com a palavra, hein? Participe do nosso próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.